A igreja no Brasil está prestes a pagar um preço muito alto por uma omissão. E não é por maldade, é por falta de conhecimento. Nós aprendemos que cristão não entra em confusão. Mas a igreja não se esqueceu de que defender a nossa casa é uma questão obrigatória. Vamos observar? Cristão não entra em confusão, né? Se João Batista estivesse aqui hoje, ele diria abertamente para essa classe podre da política, raça de víboras. Se Jesus Cristo estivesse aqui, talvez ele teria feito o que fez no templo. Quando chegou lá, estavam acontecendo muitas coisas que não agradavam a Deus, inclusive comércio dentro do templo. Estavam roubando também a parte de Deus. O que Cristo fez? Ele agiu com uma certa força, ele protestou, ele virou as bancas, derrubou as mesas. E ainda encontramos cristão nos dias de hoje que diz que cristão não entra em confusão. O cristão não vai sair entrando em confusão sem conhecimento, sem estar amparado pela Bíblia, sem uma razão. O cristão não vai entrar em confusão do jeito que o ímpio entra. Por que você está fazendo isso? Também nós devemos entender que essa luta, a minha casa, eu preciso defender. Temos que entender uma coisa: às vezes, se eu for atacado, eu posso ali, de repente, dentro da minha casa, eu posso optar e confiar em Deus e deixar orar, mas dependendo, se eu tenho ali pessoas que estão sob a minha responsabilidade, eu como um chefe de família, o meu filho está sendo atacado, a minha esposa está sendo atacada, a minha família está sendo atacada, eu tenho respaldo de Deus para revidar. E a Bíblia ensina bem isso. O que está acontecendo? O Brasil é a nossa casa. O brasileiro, a pátria, o povo é a nossa família. E a igreja tem virado as costas. A igreja fala muito em missão e ela faz muito bem esse papel. Só que primeiro devemos cuidar dos de casa. A igreja manda missionários lá para a África, um lugar que está sendo sofrido, e outros países onde cristãos são massacrados, e isso é muito lindo. Mas eu queria saber por que essa igreja não fez a mesma coisa, não se ajuntou, não um ministério, dois ministérios. Quando eu falo igreja, eu falo da Congregação Cristã do Brasil, Assembleia Metodista Católica, eu falo da igreja do Senhor Jesus Cristo. Temos que parar com esse negócio de estar separando, dividindo povos que estão buscando a Deus, porque um tem um conhecimento, outro tem outro conhecimento. Eu concordo sim, que você às vezes não entende de um jeito que outro entende. Eu também não. Tem muitos ministérios que eu não concordo com a doutrina pregada lá. Mas eu tenho que reconhecê-los como meus irmãos, pois dentro do próprio ministério, onde eu e você está, tem pessoas com pensamentos diferentes. Então nós somos um só povo, a igreja. Temos que entender isso aí. A igreja só manda missionários para todas as partes do mundo, fazendo uma grande coisa. Mas será que isso não está sendo mais status? Não está sendo mais em busca de status? Uma boa parte? É óbvio que sim. Eu não estou generalizando tudo. Mas uma outra parte está fazendo isso também, se esquecendo da própria casa. Nós vemos aí agora mais de 1000 pessoas presas no país por defender os direitos, os princípios Deus, pátria, família, liberdade. Por defender, por ir contra a perseguição política, a perseguição religiosa no país. Essas pessoas foram presas e alguns já foram mortos e outros estão na iminência de morrer dentro do presídio. E a igreja é a maior força desse país. A igreja poderia ter feito o mesmo que está fazendo
às vezes, lá para a casa do vizinho, cuidar da sua casa. A igreja deveria ter convocado os ministérios, a igreja, eu disse, não falei de ministério, todos os ministérios. A igreja deveria ter união, se unirem em uma só voz. Estou falando de se ajuntar os ministérios e a igreja, a cristã virar batista, a batista também virar assembleia. Não, não falei disso. Mas levantar líderes, pelo menos os líderes, ter liderança entre cada, comunicarem-se um com os outros, né? Isso concordado com o ministério e tomar decisão sobre, para dar uma direção ao povo. Nós temos que entender que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Quando o ímpio governa, a nação perece. Mas quem é o responsável por organizar isso, por ensinar isso? É a igreja. A igreja tem se omitido as questões cívicas da nação. Ela tem se omitido a responsabilidade. A igreja não está preocupada com mais de 1000 e poucos patriotas que estão sofrendo, que sofreram, por mais de 400 presos que ainda estão presos. Por quê? Para salvar a nação. Ainda temos hoje pessoas que falam que quem é o homem para salvar a nação? Temos que entender uma coisa, Deus sempre usou pessoas para salvar nações. Deus sempre levantou heróis. Nós vemos aí, se você é cristão, certamente você crê nas profecias. Profecias e profecias. Desde 2008 eu venho acompanhando que Deus ia levantar um líder. Nós vemos aí profecias e profecias que Bolsonaro foi um homem levantado por Deus para defender essa nação. Agora eu quero saber, cadê a igreja para defender Bolsonaro? Emerson, mas o que você quer que nós fazemos? Um monte de gente saiu para defender e foi preso. Usar sabedoria. A maior sabedoria está com a igreja, porque ela tem direção do Espírito Santo. A igreja tem diversas formas de entrar nessa batalha com sabedoria, com a guia do Espírito Santo. Uma delas é líderes se levantarem de todos os ministérios, terem união, que é uma coisa extinta nesse país, na igreja do Brasil. Eles não conseguem se unir, não conseguem conversar, não conseguem ter acordo, não conseguem dialogar, não conseguem discutir um assunto entre os ministérios. E o que isso acontece? O que resulta nisso? Perca da igreja. A igreja solta missionários para todos os cantos do mundo, mas não querem encarar essa missão. Como a igreja poderia resolver isso? Brigando, Emerson? Não. A igreja poderia fazer com uma convocação nacional e líderes peitarem a proposta, encararem a proposta e convocarem um jejum nacional, oração, mas não é um dia, não é dois, é até que se resolva. É assim que foram resolvidas as questões bíblicas, é uma das formas. Pegar todos os cristãos e falar, não vamos brigar, mas vamos parar. Mas não é um dia, não é dois, é até resolver essa nação. Nós sabemos, na época dos caminhoneiros, o caminhoneiro ordeiramente, sem fazer uma quebradeira, parou por 20 dias. Vocês viram o que aconteceu. A igreja tem um poder muito maior do que os caminhoneiros, do que o agro, do que... A igreja é 70% da nação. Sabe o que acontece? A igreja não está se importando por pessoas que deram e estão dando a vida. Bolsonaro está preso por dar a vida também pela igreja, pelos princípios cristãos, que é uma das primeiras bandeiras dele. Mas a igreja virou as costas para Bolsonaro e muitos ainda criticam. E pasme, a igreja que diz que tem fé ainda acha que está perdida. A igreja acha que cristão não entra em confusão. Mas ele entra.
Só que ele entra guiado pelo Espírito Santo. Ela entra guiada pela sabedoria. Emerson, mas então o Espírito Santo vai dar na hora certa? Não, não é bem assim. É preciso buscar, é preciso orar. Uma questão nacional, ela depende da nação. Ah, mas teve homens que resolveu sozinho, como Jonas, quando entrou em Nínive. Ah, tá. Mas ele entrou como um líder, falou, e a cidade entendeu. E em outras questões também. Ah, mas Moisés resolveu sozinho lá no Egito. Não. Moisés foi um líder levantado por Deus para salvar aquela nação. E o que aconteceu? O povo, mesmo resmungando, obedeceu em partes e saíram. No meio do trajeto, tiveram algumas desavenças, algumas desobediências, mas continuaram marchando. Tardaram, mas vestiram, de certa forma, fizeram a marcha. Então foi salvo o povo. Igreja, acorda. A igreja vai pagar um preço desnecessário. A igreja vai pagar um preço muito grande pela omissão. A igreja tem ouvido e não tem interpretado uma coisa. As profecias dizem que Deus tem trancado o coração do governo. E aí a igreja entende como uma coisa que por causa do ímpio. Não, também é por causa da igreja. A igreja é 70% desse país. É por causa da igreja que não está se comportando. Eu costumo dizer em meus vídeos que cristão que não entende de política, ele não entende nem de política nem de religião. E quem só entende de política e não entende da Bíblia, também não entende de nenhum. Porque o mundo é movido abaixo de Deus. As duas maiores forças é religião, em primeiro lugar, e depois política. As duas estão ligadas desde lá dos céus. É uma covardia o que os cristãos estão fazendo com o herói da nação que Deus levantou nesse tempo para salvar a igreja, que é Bolsonaro. É uma covardia a igreja ter virado as costas para os presos do 8 de janeiro. Só a igreja sozinha pode resolver essa nação. Se a igreja levantar líderes nessa nação, sem quebrar nada, ela para o país. Fica todo mundo em casa, não sai às ruas, os comércios cristãos não abrem. Sabe por que os pastores não querem fazer isso? Porque eles têm medo de se expor. Eu quero que você entenda que eu estou falando para um povo que eu amo, mas eu não posso deixar de falar a verdade, porque são covardes. Porque são omissos, porque pregam o amor, mas muitos não estão preocupados com o país. Ele quer fazer missão lá na África, porque lá vai dar status. Aqui não vai dar status, não vai dar ibope. E para muitos não vai dar no financeiro. Brasil, essa responsabilidade é da igreja. É a igreja que é para liderar a nação. Como assim, Emerson? É da igreja que é para ser levantado o presidente, os governadores, os senadores, Mas e por que não é levantado? Porque a igreja não tem união. A igreja vai pagar um preço muito, rapaz, meu irmão, muito alto por essa omissão, por essa falta de conhecimento, e vai aprender sendo oprimida. Nós estamos perdendo a guerra. E a igreja tem a solução nas mãos. Ela sabe o que fazer, ela é a maior massa. E ainda melhor, tem o respaldo de Deus.